Boa noite, pessoal. Boa noite. Na verdade, a gente estava esperando um pouquinho, porque as pessoas estão conectando, né? A gente deu aí uns 2, 3 minutinhos. A gente também teve uma dificuldade de conectar, mas agora está resolvido. Qualquer problema, vocês podem escrever aí que a Raquel está aqui de olho no Facebook. Tá? A gente botou uma musiquinha, estava baixinho aí. Era só para a gente ir esperando o pessoal mesmo, tá? Então, eu acredito que agora a gente já possa iniciar o nosso momento. Né? Para quem não me conhece, obviamente que a maioria daqui da sala me conhece porque participa da comunidade da paróquia de Santo Antônio de Pádua, no Caxambi, certo? Só que hoje a gente está na internet, né? E a gente não sabe qual alcance isso pode ter. Então, pode ter gente que não nos conhece. Então, eu gostaria primeiro de me apresentar. Eu me chamo Alisson, Alisson, esposo da Raquel, e a Raquel, Esposa do Alisson. muito bem. E nós somos os coordenadores da Pastoral do Dízimo dessa paróquia. Estamos coordenadores da Pastoral do Dízimo. Estamos coordenadores nós dois e temos também mais um casal, que é o Fábio e a Monique, que também participam da coordenação dessa pastoral. Brevemente falando sobre a pastoral, antes de a gente iniciar nosso momento, a nossa pastoral é uma pastoral bem grande, tá? Talvez a maior da paróquia, porque a pastoral é composta pelos agentes de pastoral, que somos 32, né? E por todos os dizimistas, né, que participam e contribuem mensalmente. Ou seja, é uma grande pastoral, é uma grande família, tá certo? E feita essa apresentação, toda vez que eu olhar para baixo aqui, pessoal, não é porque eu estou triste, não, é porque eu tenho um roteiro e para a gente não atropelar o horário, então a gente organizou aqui um roteiro para a gente seguir direitinho, né, e respeitar o horário demarcado para a gente, tá bom? Queria convidar vocês para uma oração inicial. Nós vamos invocar o Espírito Santo para que o nosso encontro seja de forma que edifique a vida da nossa comunidade. Que as palavras que saiam da minha boca sejam da vontade do Espírito Santo e não das minhas. Que eu seja menos e ele seja muito mais. Então, que eu seja só um veículo para transmitir o que for da vontade dele. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Queria pedir também uma Ave Maria, a intercessão de Maria sempre presente em nossas vidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pessoal, feita a oração inicial, queria dizer para vocês que a gente fica um pouquinho nervoso, né? Porque não é um contato físico, não é um contato presencial, onde a gente, quando em ambiente de catequese, numa sala de aula, a gente consegue olhar olho no olho, né? E sentir o que o outro está sentindo. Mas a gente topou o convite do Padre Aldo, obviamente, quando ele fez o convite na semana passada, após a partilha da Yara, né, que aumentou em muito a responsabilidade de qualquer um que vem pela frente, foi realmente muito boa. E eu falei simplesmente, eis-me aqui, né, e vamos contar com que a capacitação venha, tá bom? Mas a gente elaborou o assunto com muito carinho, para que seja de fato
enriquecedor e que agregue para vocês, né, e para todos nós, né, nessa troca que pode acontecer a partir de agora. Tá bom? Então, pessoal, o nosso tema hoje é as 4 dimensões do dízimo. Na verdade, é falar sobre o dízimo, mas é importante falar sobre as dimensões para a igreja, né? Na verdade, pouca gente talvez conheça de fato, profundamente, como é feito, do que é feito do dízimo, por que dar o dízimo, por que ser dizimista, enfim. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, né? Então, para a gente iniciar esse assunto, primeiro eu gostaria de fazer só um parêntese aqui. Se a Raquel precisar sair, não aconteceu nada demais, é porque a gente tem 3 filhos, né? O menor tem 1 ano e 4 meses e tá aí gritando em algum lugar da casa. Então os irmãos mais velhos estão com ele e podem de repente pedir um socorro, tá certo? Então se ela sair é para auxiliar lá o menorzinho, tá certo? O Tiago e o Henrique e a Maria Alice estão junto com ele lá no quarto, tá bom? Então tá bom. Primeiro, para a gente iniciar esse papo sobre o dízimo, eu peço que a gente entenda, separar, né, o que é dízimo e o que é oferta, né? A gente vem trocando muita mensagem, né, com esse tempo de pandemia, que a gente está longe, as pessoas não estão podendo fazer a sua contribuição pessoalmente na igreja, então estão fazendo transferência bancária, né? A orientação é de que continue isso, e aí me mandam um comprovante pelo WhatsApp, a gente vai fazendo a coisa girar. E muita gente fala assim, é oferta, é dízimo, e as pessoas talvez não saibam diferenciar o que é oferta e o que é dízimo, né? Na verdade, de forma bem simples, a gente pode dizer que oferta é um ato espontâneo. Então, é um ato espontâneo que eu posso fazer quando eu estou visitando uma outra paróquia. Eu posso ir lá numa paróquia lá na região dos lagos quando eu estou viajando, e aí eu participo de uma missa, faço uma oferta. Ou eu nem participo da missa, mas eu faço uma oferta mesmo assim, para ajudar a obra local. Eu posso fazer oferta, por exemplo, para Canção Nova, sabe? Então, isso é uma oferta. A gente também faz oferta na nossa paróquia, certo? Uma prática, mas é uma prática espontânea. E o dízimo não. O dízimo se diferencia da oferta porque ele é um compromisso. E alguém pode falar, mas eu tenho um compromisso com a oferta, toda vez eu vou no ofertório e coloco lá, é a mesma coisa, a mesma quantidade. Tá bom, mas assim, quando eu digo compromisso, é de fato que a paróquia também precisa ter uma base, né, de contribuição mais ou menos fixa por mês para também poder assumir os compromissos. Então, quando a gente tem um número de dizimistas que doam ou contribuem, fazem a sua contribuição mensalmente, é possível ter um planejamento, certo? Diferente da oferta, que pode ser esporádico, pode ser maior, pode ser menor, sabe? Daí a importância do dízimo e do porquê o dízimo é conhecido como precisa ser sistemático, né? Precisa ser todo mês e de forma que dê uma tranquilidade para a paróquia poder realizar suas obras, que a gente vai entrar já já, que são as dimensões. Então, a orientação também de ser dizimista, né, por ser sistemático, uma coisa que facilita um pouco o orçamento doméstico. Assim. Uma coisa é você ofertar, né, o que lhe sobra, ou o que você não vai precisar naquele momento. Uma outra coisa é você fazer a reserva do que você vai fazer de contribuição, sabe? Então, se no início do mês ou no final do mês, enfim, de acordo com o que cada um recebe, ou se é uma vez por ano, enfim, as pessoas reservarem uma parte para que seja feita essa contribuição, é mais fácil para a organização do próprio orçamento de cada um. Diferente da oferta, que naquele dia você vai ofertar X, Y, Z, certo? Na nossa paróquia, a gente faz a contribuição do dízimo todo segundo domingo, ou seja, é uma forma do dizimista se organizar. Ele sabe que ele tem um compromisso de todo segundo domingo fazer a contribuição, tá certo? E aí eu falo contribuição sempre, tá, pessoal?
não uso o termo pagar. Eu não gosto, não é uma prática, sabe? O dízimo, você não está devendo ninguém, sabe? A gente vai entender um pouquinho à frente, mas assim, eu quero pagar o meu dízimo. Eu estou em atraso com o meu dízimo. Eu estou desesperado porque eu estou há 3 meses sem pagar o meu dízimo. Parece que fica um peso. E a ideia não é essa, sabe? A ideia é participar, a ideia é contribuir. Tá bom. Feita essa separação do que é oferta e o que é dízimo, e aí eu queria... O pessoal fala, hoje ao longo do dia, recebi algumas mensagens no WhatsApp, até bem bacanas, que me motivaram bastante, nos motivaram bastante a estar aqui agora, pessoas dizendo que estavam rezando para dar tudo certo, então, enfim, uma comunidade que de fato abraça muita gente e que apoia muito, impulsiona, motiva demais. E aí algumas pessoas falavam, né, acho que 4 dimensões são essas e tal, enfim, algumas pessoas não têm o conhecimento mesmo, é normal, por isso que a gente está aqui para trocar essa experiência, né? E eram 3 dimensões. Primeiro a gente precisa entender o que é dimensão, né? O que é dimensão? Dimensão, quando a gente fala nesse assunto, o dízimo e as 4 dimensões, são subdivisões. Vamos dizer assim, se fosse... são ramos de atuação, vamos botar assim, são subdivisões de trabalho, frentes de trabalho, vamos botar assim. Fica mais fácil no exemplo, mas praticamente, assim, quando a gente pensa em dimensão, a gente entende que são 4 dimensões, então a gente atua em 4 frentes diferentes, certo? E eram 3, como eu falei. As 3 dimensões eram antigamente, a gente usava na camisa, o pessoal com coração na paróquia e tal, era religiosa, missionária e social. E a partir do documento 106 da CNBB, decidiu-se por 4 dimensões, que passou-se a ser religiosa, eclesial, missionária e caritativa. Antes de eu entrar nessas 4, a gente poderia explicar o dízimo fazendo de forma bem sucinta, simplesmente fazendo a oração do dizimista. Eu tenho certeza que a maioria conhece, mas eu fazendo a oração do dízimo aqui, que me deu vontade de fazer a oração do dízimo agora, ele praticamente esgota o assunto dízimo. A gente não vai esgotar, a gente vai entrar um pouquinho nas dimensões, mas eu vou fazer a oração do dízimo e vocês vão entender o que eu estou falando. A oração do dizimista. Recebei, Senhor, o meu dízimo. Não é uma esmola, porque não sois mendigo. Não é uma simples contribuição, porque não precisais dela. Esta importância representa, Senhor, nosso reconhecimento, amor e participação na vida da comunidade. Pois tudo o que temos, recebemos de vós. Então você vê que já fala exatamente o porquê eu sou dizimista, com que intenção eu faço a minha contribuição, né? Deixando bem claro que não é uma esmola, é um compromisso, não é uma simples contribuição, é fazer parte da comunidade, é ter a ciência e a gratidão de saber que tudo que nós temos vem do alto. E a gente precisa ser grato e generoso com as pessoas que não têm tanto, não é verdade? Mas vamos lá, vamos entrar um pouquinho nas dimensões. Quando a gente falou que tem a dimensão religiosa, eclesial, missionária e caritativa. Começar pela religiosa, só para vocês entenderem, vocês devem começar a perceber, quem não percebeu ainda, o padre soltou hoje em alguns grupos da comunidade o coração com as 4 fatias, né, que representam de fato essas dimensões. E aí tem a dimensão religiosa. E a dimensão religiosa é, na verdade, a experiência íntima que a gente precisa ter com Deus. A partir do momento que nós somos batizados, a gente tem o dever de manter e procurar a intimidade com Deus. Por isso a oferta, por isso o dízimo, contribuição diante do altar. Obviamente que hoje a gente está em outra situação e isso é compreensível que a gente faça via transferência e tal, mas a prática de diante do altar é ter esse momento de retribuir, de gratidão. Para deixar claro,
que a gente tenha ciência de que a nossa segurança está em Deus. Tudo que temos vem de Deus. Então a gente está ali nessa experiência religiosa. Essa é a primeira dimensão. Tem a dimensão eclesial. Se a dimensão religiosa é de cunho muito íntimo, a eclesial é um pouco mais distante disso, mas não menos importante. Aliás, tão importante quanto. Porque através da eclesial é que a gente consegue manter a paróquia funcionando. Ou seja, a dimensão eclesial ela prevê as contas que chegam, conta de luz, conta de água, internet, enfim, funcionários, né? Enfim, tudo que uma paróquia precisa para poder estar no dia a dia recebendo as pessoas, abrir as portas para as pessoas, ela vem da dimensão eclesial. Ou seja, a gente falou da fatia religiosa, da fatia eclesial. Então, já temos duas fatias para onde o dízimo é destinado e vai atuando. Temos aí também a fatia missionária. E a fatia missionária, também muito importante, obviamente, fica muito clara até com uma passagem bíblica, né? Mateus, capítulo 28, versículo 19. Né? Ide e pregai o evangelho, né? E batizai no nome do Espírito Santo. Tal. Então, toda a comunidade deve ter o senso de ser missionário. Nem todos podem participar de missões, mas é assim que você contribui para uma missão. É você contribuindo com o seu dízimo, você viabiliza que outras pessoas possam ir além dos muros da comunidade. Ou seja, a questão religiosa e eclesial, a gente está falando de uma experiência íntima e dentro da comunidade. E aí a gente vem para a missionária, que a gente rompe os limites da nossa comunidade e pode chegar mais longe, mais distante, levar o evangelho a pessoas que não podem vir. Né? A experiência de um retiro, por exemplo, sabe? E assim a gente segue. Tem até uma frase do Papa Francisco, que eu vou ler para vocês, que fala um pouquinho sobre a questão missionária. E aí ele é insistente nessa frase. Né? Vou ler para vocês. Só podemos nos considerar cristãos de fato se, como Jesus, irmos ao encontro de todos para anunciar, sem imposições, quem é Jesus e no que consiste o evangelho por ele anunciado. Ou seja, por isso que eu disse que toda a comunidade deve ter um senso de ser missionária. Verdade? Então já tivemos 3 fatias, 3 dimensões, 3 fatias do coração. Né? E aí a última é a caritativa. A caritativa talvez seja a fatia que todo mundo, pelo menos na nossa comunidade, perceba bastante, seja bastante bem latente. Visto aí a Pastoral dos Assistidos, por exemplo, que é incansável, né? Assiste a mais de 50 famílias em suas urgências e também em suas capacitações, por exemplo, com cursos de culinária, enfim. Mas a caritativa sim, a questão social, a questão de assistir aqueles que são menos providos de recurso, não é verdade? E hoje a gente vive uma situação bem complicada, né? Há algum tempo, na verdade. Então, a caritativa, ela tem essa missão de abraçar essas pessoas mais necessitadas. Então, a gente falou das 4 fatias do coração, ou das 4 dimensões, religiosa, eclesial, missionária e caritativa. Fica mais fácil, mais claro, talvez na decisão de ser ou não dizimista, para saber para onde está indo o recurso, para onde está indo essa contribuição que eu estou fazendo. Na nossa paróquia é fácil ser dizimista. A gente vê lá as obras que o Padre Aldo, o Padre Biratã trabalham e promovem, né? Centro pastoral belíssimo, né? Nossa igreja sempre bem
bem limpa, aconchegante, pronta para receber as pessoas, enfim. Fica fácil perceber que o dízimo é bem destinado na nossa paróquia. E a importância também de assumirmos esse compromisso. Só fazendo um outro parêntese, na verdade, nesse tempo de pandemia, onde algumas paróquias... Não precisa não. Algumas paróquias que não tinham a prática difundida do dízimo, sabe, não reforçavam junto à comunidade a importância, ou a própria comunidade não se conscientizou da importância de assumir esse compromisso, de participar, né? Nesse tempo de distanciamento social, o que está acontecendo, né? As paróquias que viviam somente da oferta que era feita nas missas estão passando grande dificuldade, né? As paróquias vivem da própria comunidade, e se a gente assume esse compromisso do dízimo, fica mais fácil ou menos difícil para a paróquia sobreviver num tempo como esse. É lindo ver hoje, a gente, nesse tempo de pandemia, e a gente vem alcançando o necessário para continuar sobrevivendo lá na paróquia, né? Com o pessoal do dízimo contribuindo, o pessoal da oferta também faz as transferências, enfim. Mas quem não tem essa prática por aí está sofrendo bastante agora, nesse tempo de distanciamento. Então, daí a importância de a gente assumir esse compromisso, trazer tranquilidade para que o padre possa assumir também os compromissos de ser missionário, né? E ser caritativo, na verdade. Tranquilidade para fazer as funções da dimensão eclesial, né? E aí o nosso compromisso religioso também. Se com tudo isso que eu falei, as pessoas ainda não se convencem de que é importante, que de fato a paróquia precisa desse compromisso, eu queria dizer que sim, é uma obrigação, é um preceito nosso como católico, batizado, evangelizador, como comunidade, como igreja, pastoral, corresponsável pelas ações da igreja, da nossa paróquia e principalmente grato. Tá? Na nossa paróquia é muito claro que o Padre Aldo não estipula, não impõe, deixa bem à vontade. Na verdade, até queria dar um testemunho meu, pessoal, meu mesmo, meu e da Raquel. Na verdade, há um tempo atrás, quando a gente começou a frequentar a paróquia Santo Antônio, nós frequentávamos uma outra paróquia, vivia um momento bem complicado financeiro, eu e 13 milhões de brasileiros sem trabalho, e eu fazia alguns propósitos achando que eu tinha o poder da decisão, sabe? Eu fazia alguns propósitos assim, como criança, né? Assim, Senhor, eu preciso... Tá legal. A minha assistente de palco tá me passando um recado aqui. Senhor, eu preciso de um trabalho. Eu preciso sustentar minha família com dignidade. Eu preciso de melhores recursos e tal. E se eu conseguir, eu viro dizimista e eu vou contribuir com a minha comunidade, com a minha paróquia. O que eu estava fazendo era quase uma chantagem, né? Então, assim, é como se eu pudesse determinar. Me ajuda que eu te ajudo. Só que não é bem assim, né? A gente estava envolvido já com a Crisma, né, com o grupo da Crisma, da Iniciação Cristã para Adultos. E o padre me fez um convite para eu ser para nós sermos da pastoral do dízimo. Aí eu falei, padre, eu sempre falo esme aqui, sabe? Mas eu falei, eu preciso te dizer uma coisa. Eu não sou dizimista. Ele falou, a partir de hoje, você se torna dizimista. Eu falei, como? Como eu vou ser dizimista? Eu não estou trabalhando, eu estou passando um momento ruim, difícil, não tem problema. Na verdade, eu não estou preocupado com o quanto você pode contribuir com o dízimo. Eu estou preocupado com a experiência que você pode ter sendo dizimista. Então, a partir de hoje, faz o seu cadastro,
faz a sua ficha, o seu envelope, o envelope da Raquel, pode ser um único envelope, podem ser dois, não tem problema, mas faça a experiência, depois você me conta. Não quero saber o valor, você pode depositar uma moeda. Eu quero que você tenha a experiência e seja o exemplo, porque um agente de pastoral de dízimo, ele tem que ser o exemplo de dizimista. Eu confiei, na verdade, dei um passo esperando que viesse um chão e o chão veio. O chão sempre vem. Na verdade, com a fé que a gente tem, o chão sempre vem. Mesma coisa para estar aqui hoje. O padre, na terça-feira passada, eu ainda cheio do Espírito Santo que a Yara provocou na nossa comunidade, ele me mandou uma mensagem: terça-feira é com você. Eu falei: mais um passo que eu estou dando. E há umas 2 semanas atrás, eu tinha falado: Senhor, me capacita a falar com as pessoas, me capacita a falar com a comunidade, me dá a vitória para que eu possa propagar, que é tua. Não vai ficar esperando vitória. Simplesmente assim, você quer falar? Vai lá e fala. A vitória você trabalha e vem. Então estou aqui de novo. Então eu estou aprendendo, tomando ainda umas palmadas para aprender. Que primeiro vem o chão, primeiro vem o passo, depois vem o chão. A gente confia que vem. Dado o meu testemunho, voltando ao raciocínio de que algumas pessoas ainda não se convencem, eu queria dizer também, muitos sabem, o dízimo é bíblico. A experiência do dízimo é bíblica. Muitas passagens no Antigo Testamento, algumas citações no Novo Testamento. Obviamente, não vou me estender muito, mas eu gostaria sim de compartilhar essas passagens, porque acho que é importante. Não vai dar tempo de vocês irem consultando junto comigo, mas a Raquel coloca. E aí, eu posso começar com Deuteronômio, capítulo 14, de 27 a 29. Vou botar aqui para a Raquel escrever. Deuteronômio 14, 27 a 29. É um capítulo inteiro que fala sobre o dízimo, tá? Depois você dê uma consultada. Mas aqui do 27 em diante, eu vou ler para vocês. Não negligenciarás o levita que vive dentro dos teus muros, porque ele não recebeu como tu partilha nem herança. No fim de 3 anos, porás de lado todo o dízimo da colheita desse terceiro ano, e depositando-os dentro da sua cidade, para que o levita que não tem como tu partilha nem herança, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que se encontram em teus muros, possam comer a saciedade. E o que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras de tuas mãos. Pessoal, é uma dimensão caritativa ou não é essa passagem? Né? E aí tem uma outra passagem na segunda carta de Coríntios. Vou nela agora. A Raquel tá botando no grupo aí. Tem várias, tá, pessoal? Depois, quem quiser pode me chamar no WhatsApp. O meu WhatsApp tá no Facebook da paróquia aí, no anúncio do dízimo. Podem me chamar lá. Tem várias passagens para quem quiser trocar experiências e estudos aí sobre essa prática do dízimo. Mas na segunda de Coríntios, capítulo 9, de 10 a 13. Vamos lá. Aquele que dá a semente ao semeador e o pão para comer, vos dará rica sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Assim, enriquecidos em todas as coisas, podereis exercer toda a espécie de generosidade que, por nosso intermédio, será ocasião de agradecer a Deus. Realmente, o serviço dessa obra de caridade não só provê as necessidades dos irmãos, mas é também uma abundante fonte de ações de graças a Deus. Pois, ao reconhecer a experimentada virtude que essa assistência revela, de vossa parte, eles glorificam a Deus pela obediência que professais relativamente ao Evangelho de Cristo e pela generosidade de vossas esmolas em favor deles e em favor de todos. Mais uma passagem aí. A gente fala da experiência missionária, religiosa, fala da caritativa também. Em uma única passagem a gente fala de
de algumas dimensões, né? Então, para quem acha que é uma prática da igreja, não. É uma prática, é um preceito bíblico, uma prática já bem antiga. E a gente deve sim se permanecer obedientes e comprometidos com os assuntos da nossa paróquia. Não sei se tem alguma dúvida parecendo, acho que não, as pessoas estão só partilhando das ideias e tal. É um assunto que a gente pode estender bastante. Na verdade, muitas fontes de consulta no Evangelho, como eu disse. Mas, se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar. Ou se quiser esperar, pode me chamar no WhatsApp. Eu queria dizer que nesse tempo de pandemia, a gente está vivendo o que as pessoas chamam de novo normal, né? Mas que eu também estou experimentando de uma experiência que tem me ensinado bastante, sabe? As pessoas, como prática do dízimo, que desejam, que me ligam, falam assim, eu não consigo fazer a transferência, eu não sei mexer no aplicativo do banco, eu não posso ir na rua, pessoas com idade e tal. E aí a gente organiza para ir fazer a coleta e tal, com o mínimo contato, com isolamento, enfim, seguindo todo um cuidado. E aí eu queria citar uma turma que me anima muito, que me dá um prazer enorme toda vez que eu vou. A Raquel já lembrando do que eu vou falar, porque me dá um prazer enorme, que eu chamo das meninas da Vasco da Gama, as meninas da rua Vasco da Gama. Quando elas sabem que eu estou por ali, elas já começam a aparecer pela rua, acenando com o envelope, para dizer, eu quero contribuir, eu quero ajudar, não esquece de mim, vai passar na minha casa. Isso é prática, sabe? Do dízimo, é dar com alegria, dar com prazer, sabe? É contribuir, é se sentir de fato parte importante. É de quando eu passo direto às pessoas, e agora? Você não levou o meu dízimo. E aí não importa a quantidade, gente, o valor é a prática. Como o padre me ensinou lá atrás, o padre Aldo me ensinou, sabe? Então isso me motiva. As pessoas que me mandam um WhatsApp e falam assim, vê para mim por favor, quanto tempo eu não faço a contribuição? Preciso voltar a contribuir, sabe? Renova a gente, sabe? Renova a gente e faz acreditar que vale muito a pena ser pastoral, vale muito a pena ser dizimista, ser do dízimo e ser de outra pastoral, ser catequista, enfim, que vale muito a pena anunciar o Evangelho, anunciar a prática do Evangelho, ser obediente ao que diz aqui. Agora a gente está aqui em 66 pessoas, já chegou a 70 e tal, as pessoas vão caindo, vão voltando. Provavelmente muita gente da minha família está assistindo. Importante estar assistindo a minha família. Local onde começa a catequese, nossa igreja doméstica, a Yara falou muito bem sobre isso, e a gente reforça bastante em família e os amigos. Eu acredito que o assunto sobre as 4 dimensões do dízimo tenha ficado esclarecido, sobre para onde vai o dízimo, né? Sobre como o padre se preocupa em ter um orçamento para poder distribuir entre as fatias, religiosa, eclesial, missionária e caritativa. Uma discussão sobre esse período. A minha assistente de palco está muito bem. Tem uma pergunta aqui, se é possível se inscrever nesse período? Sim, é muito possível. A gente tem feito muitas inscrições nesse período, sabe? As pessoas me chamam no WhatsApp, ou chamam o Fábio também, que é o nosso parceiro, coordenador do dízimo também, chamam a Raquel também, e falam, eu quero participar do dízimo. A gente providencia a ficha, providencia o envelope, viabiliza como vai ser a questão da doação, da transferência, como vai ser isso, enfim. É muito possível, sim, tá? A verdade é uma vida praticamente normal, um novo normal, mas não para, nosso trabalho não para, nunca para, né? Mais alguma dúvida? Não, como faz para cadastrar nesse momento? Nesse momento, é só me passar um WhatsApp, eu passar para a Raquel, passar para o Fábio,
O nome completo, a data de nascimento, ou data de aniversário, para quem não gosta de ficar divulgando a idade, né? O endereço completo, com CEP, nome completo, a data de nascimento. A gente vai fazer o cadastro, vai conversar um pouquinho sobre a prática do dízimo, né, pelo telefone mesmo. O que a gente fazia na paróquia, a gente faz pelo telefone mesmo. E aí a gente inicia, da forma que for confortável para o novo dizimista, iniciar a fazer as suas doações e contribuições. Tá certo? O que mais? Mais alguém? Já temos 2 inscrições já. Muito bem, só aqui na sala tem umas 2 inscrições. É isso, pessoal. E divulguem. Na verdade, como eu falei no início, né, a gente não tem a noção do alcance que a internet tem e leva. Então a gente está hoje fazendo o cadastro do dízimo de pessoas que conheceram a paróquia através do Facebook, através do YouTube. E querem fazer parte da comunidade, já inicia como dizimista. Não tem problema, a gente faz também, sabe? O importante é, como eu já disse várias vezes, é iniciar a prática e estar feliz com isso. Na verdade, entender o propósito disso aí. Tá bom? Eu queria rezar um pouquinho por todos vocês que estão na sala nesse momento. Acho que a gente atingiu aí 78 pessoas. Na verdade, é muito importante, eu não sei se todo mundo tem a prática de rezar e agradecer pelos proventos, pelo trabalho, pelas compras que consegue fazer no supermercado, pelas contas que consegue pagar, sabe? Eu adotei essa prática há algum tempo, de ser grato. Henrique está pedindo um nome para ele. E eu queria rezar por vocês. Na verdade, por nós. Eu queria dizer também que todas as vezes que eu recolho os envelopes, né, em tempos normais, do antigo normal, eu recolho os envelopes e vou fazer os lançamentos na planilha que a gente tem de controle do fluxo, né, da paróquia. Eu rezo por todos os envelopes. Eu agradeço pelo sacrifício que cada um fez para fazer a contribuição que ali está. Isso é muito sério. E eu queria pedir que Deus possa abençoar a vida de cada um. Que Deus possa ser generoso com todos vocês. Que Deus possa suprir em todas as necessidades que a família de vocês possa estar passando nesse momento. Momento difícil. Não gostaria de falar sobre a pandemia, apesar de ser inevitável, mas já machucou muita gente. Gosto de levar a mensagem da alegria, da positividade, da motivação. Mas eu peço a Deus que se alguém estiver passando algum momento, que esse momento passe. Que seja passageiro, que venha a cura, que venha o equilíbrio das finanças, que sua vida seja organizada, que você seja, assim, grato. Grato a Deus por tudo que Ele te dá. Que você reconheça também que o tudo que Ele te dá pode estar numa expressão pequena, mas o suficiente para você viver e dar o testemunho. Então que Deus possa livrar da tua casa todo o mal. Que Deus possa afastar o passarinheiro da tua tenda. Aproveitando que eu estou fazendo essa oração por vocês, e aproveitando também a semana de São Bento, eu quero fazer essa oração por vocês porque eu senti necessidade de fazer. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É o mal que tu me ofereces. Beba, tu mesmo, o teu veneno. Amém. São Bento, rogai por nós. Desculpa. Mas eu queria tirar a dúvida que está chegando aqui também. A questão sobre o valor,
Muito bem. O dízimo, pelo nome, representa a 10ª parte, tá certo? Mas, como prática da nossa paróquia, o Padre Aldo sempre deixou muito claro que, obviamente, ele não pode ser uma esmola, o que sobra, mas ele também não pode tirar e te deixar desconfortável nas finanças. Então tem que ser uma contribuição responsável. Então não tem como o padre falar que vai ser 10% do que você ganha. Temos muitos dizimistas que contribuem com 10%, mas também temos outros que não. Tá? E não são menos importantes por isso. A contribuição do dízimo, ela tem que vir do coração e tem que ser uma experiência de fé e de gratidão. Tem que ser confortável. Vou falar uma passagem sobre isso agora. Uma passagem que eu gosto muito. Vou falar para vocês. Tá aqui, ó. Não estou inventando, não. Tá? Tá na segunda carta de Coríntios também. Capítulo 9, versículo 6. Convém lembrar, aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Aquele que semeia em profusão ceifará. Dê cada um conforme o impulso do seu coração, sem tristeza e nem constrangimento. Deus ama o que dá com alegria. Poderoso é Deus para acumular-vos com toda espécie de benefícios, para que, tendo sempre em todas as coisas o necessário, vós sobre ainda muito para toda espécie de todas as obras. Então está aqui a resposta. Tá certo? Está aqui a resposta. Dê com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Muito bem? Então, pessoal, não sei se tem dúvidas chegando, a gente já está chegando ao final, já mas se tiver mais dúvida eu vou respondendo. Eu queria, me desculpem a emoção, eu fiz uma oração e que mexeu um pouco comigo, mas é isso. Na verdade, pouco se manda nas vontades do que a boca proporciona, do que a boca fala quando se está em momento de oração, na verdade. Então, veio do coração, vocês me desculpem a emoção. Então, pessoal, tá chegando mensagem? Tá. Só mesmo um agradecimento. Muito bem. Então o pessoal está agradecendo. Muito bem. Amém. Amém. Peço a oração de todos vocês pela minha casa, pela minha família, pela minha esposa, meus filhos, Henrico, Maria Alice e Tiago. Que a gente possa ser instrumento de Deus na vida das pessoas e que Deus possa, através de nós, fazer as suas vontades, proporcionar às pessoas mensagens que edifiquem e que contribuam para um crescimento maior. Vamos confiar no Senhor, que nos alenta em meio aos desânimos da vida. Não é verdade? No momento em que muita gente está desanimado, não fiquem assim, pessoal. De fato, tem machucado, tem doído, mas a gente vai passar. Algumas pessoas recebem, ou já receberam alguns vídeos que o Padre Aldo pede para eu fazer, motivacionais, ou de instrução, né, em momento de pandemia, por que continuar e tal. E aí eu sempre falo, vai passar. Tá passando. E a gente precisa acreditar que vai estar junto de novo, sabe? Naquele convívio próximo. A pastoral que a gente faz parte, a pastoral do dízimo, sentiu uma dor muito grande de, no mês passado, não poder, como todas as outras pastorais da nossa comunidade no Caxambi, de Santo Antônio do Caxambi, que é da festa do padroeiro, né? A pastoral do dízimo, ela trabalha, além, esses 32 dizimistas, além de trabalhar nos plantões das missas, né? Numa situação normal, de 2 em 2, em dupla, para atender novos dizimistas e receber as contribuições, a gente também trabalha nas festas dos padroeiros, nas quermesses, festas juninas e tal, nos caixas das festas, né? Então a gente trabalha todos os dias. Quando o padre fala, são 13 dias de festa, são 13 dias de trabalho para o dízimo, 14 dias de trabalho, 15, como ia ser esse ano, seriam 15 dias de trabalho para o dízimo.
com alegria, e o pessoal gosta. Cansa, é cansativo, mas é prazeroso e satisfatório no final, dá alegria muito boa.